Boa noite, igreja. Que a graça do Senhor seja com cada um. Nós temos uma nova mensagem que vocês receberão ela hoje. E vocês estude ela de coração, e isso será muito edificante em vossas vidas. Vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo. Amém? Temos aqui um aviso, já foi falado ou não? Quer que dê um reforçado, irmão Vicentinho? Culto especial com a participação da mocidade, sábado, às 18 horas. E ele está às 18 horas, quer dizer, antes das 19 é 18 horas, às 6 da tarde, né? E domingo ele quer um pouco mais cedo aqui. Eu estarei falando na escola dominical, mas vamos deixar o culto aí por os nossos jovens. E os nossos jovens, o irmão Vicentinho está me falando sobre um encontro entre os jovens, um encontro nacional, sei lá, como houve em Porto Alegre, um encontro entre os jovens, voltaram animados. Tudo depende dos jovens, né? Tudo depende de vocês. O que eu quero ver não é só festa, o que eu quero ver é algo espiritual, algo consolidado, algo que ajuda. Tudo que é para ajudar qualquer pessoa, qualquer irmão, irmã, a caminhar firme com Deus, é bem-vindo. Eu quero bênçãos espirituais. Nós temos aqui várias pessoas que foram batizados. Irmão José Rodrigues, Guilhermina Ribeiro, Edenir da Silva, Valcir Júnior, Alisson Borner. Acho que é isso. Ficaria de pé esses nossos novos irmãos aí? O irmão é o José Rodrigues? José Rodrigues, quem mais? Está ali, lá atrás um jovem. 3 eu vi, falta 2, né? Ah, tá. Logo cresceu, né? Já está grande. Que bom, né? Que bom. Que Deus os abençoe. E aqui tem alguns avisos. Irmã Cristina. Já foi? Que bom, irmão Beto. Isso assim me poupa, né? Está me poupando. E, mais uma vez, nós estamos diante da Santa Ceia. E eu sempre me pergunto, será que teremos a próxima ceia? A vinda de Cristo está tão perto que a gente até fica pensando qualquer hora poderemos ter a nossa última ceia. E é certo que um dia teremos a última ceia. Mas para toda a igreja, né? Porque o que acontece é que de vez em quando alguém toma ceia, que ela é a última ceia dele ou dela, né? É a última ceia. Mas eu estou falando de toda a igreja. De toda a igreja. Vamos ficar de pé? Eu quero ser bastante objetivo. Vamos fechar nossos olhos. Preciosíssimo Pai, cada um aqui dos teus filhos, tuas filhas, vieram por ti, Senhor. Vieram porque creem, porque amam o Senhor, porque têm recebido a sua expiação, têm recebido a sua salvação. E estamos aqui mais uma vez, Pai, para dar o nosso testemunho de que somos cristãos
e que a nossa vida testifica disto, Pai, não como a gente gostaria, mas o Senhor conhece o esforço de cada um, Senhor, e se alguém aqui não tem esforçado o suficiente, que possa olhar pelo teu grande amor com que o tem amado e que possa corresponder ao amor de Deus, dando mais de si para a glória do Senhor. Faça de cada um, Senhor, um verdadeiro brado de aleluia, um louvor ao teu nome. Que a nossa existência aqui possa ser isto diante dos céus. Pedimos perdão por todas as nossas falhas, pedimos que o Senhor possa trazer tua libertação, trazer as tuas bênçãos, ó Deus, para conceder vitória ao teu povo. Queira agora abençoar este culto de ceia. É um privilégio que temos, Pai, e obrigado, Senhor, por tal privilégio de confessar a nossa fé e usufruir, ó Deus, desta comunhão com Jesus Cristo. Neste nome te pedimos. Amém. 1 Coríntios capítulo 5. Primeira Coríntios capítulo 5. Quem quer acompanhar com a sua Bíblia, pode acompanhar. Hoje pela manhã nós estivemos falando sobre as 7 festas do Senhor. E elas é uma verdadeira calendário, não é? Como o calendário de Deus, e ela fecha exatamente com os acontecimentos espirituais. Isso não precisa você forçar que ela se cumpra, não. Basta você olhar na história, conhecer o valor histórico, ver as aplicações, os valores proféticos e reconhecer os valores pessoais, como nós temos que tomar estas festas. Verso 7 em diante. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos todos ler? Vamos todos ler. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Assentai-vos. O que a Bíblia está nos dizendo está nos falando que devemos viver um novo estilo de vida, um novo estilo de vida. Não aquele velho estilo, aquela velha maneira de antigamente. Quando vivíamos no pecado, vivíamos no mundo, a mentira era uma coisa comum, a cobiça, e mesmo o adultério, a ganância, a malícia, a maldade,
a inveja, o orgulho. Então, vamos dizer, estávamos virados realmente em uma coisa feia. E o fermento, vocês sabem que ele é o que altera a massa. Ele altera a massa. Quem vocês fazem pão, vocês sabem disto. Que ele infla aquela massa, ele dá crescimento. Por isso a Escritura, logo aqui no início, diz que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Basta chegar ali uma pitadinha de fermento, a coisa já altera. Basta uma conversação a mais. E geralmente, quando você ouve uma coisa, você deva ter cuidado ao passar aquilo. Porque geralmente aquilo nunca é passado no mesmo, da maneira fiel como se ouviu. E depende do espírito da pessoa, ela pode inverter e jogar o seu fermento ali dentro e te criar um grande problema. Como diz, um grande pepino na sua vida. Então, um pouco de fermento leveda toda a massa. Vocês sabem disso. E quando Deus fez o homem, Deus nos fez para servirmos a Ele. Mas veja que o diabo jogou o fermento do pecado e a coisa se detonou, não é? Foi para outros lados. Mas a Bíblia nos diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho. O que quer dizer esse fermento velho? É a nossa velha maneira de viver. E hoje pela manhã, tocando rapidamente nisto, é igual quando se toma banho, não é? Se toma banho. Eu recordo, quando eu criança, eu pensava que só tinha barriga, só lavava a barriga, né? E voltava ali, mãe, já banhei. Não, volta lá. Volta lá. Então não é tomar uma sopinha de água e achar que já está lavado. Vocês sabem que tem sujeiras impregnadas. E os velhos lembram do tempo que tinha que usar o sabugo sapecado, né? Para tirar os macucos, não era isso? Tirar os macucos. Hoje tem bucha, tem isso, tem sei lá o que mais, ralinho para escovar os pés, tirar a coisa, as cracas, né? Mas antigamente era aquilo. E aquilo, ao passar, ardia, doía, ficava vermelho. Mas há sujeiras que estão impregnadas, é igual na casa. Você faz a limpeza rapidamente, mas tem um dia ou dois da semana que é preciso fazer uma limpeza profunda. Não é assim? E quando a Escritura diz, limpai-vos, pois, do fermento velho, então é uma limpeza contínua. É uma limpeza contínua. Quando ouvimos a palavra, tudo bem, a água caiu, mas só a água não tira a sujeira. Dali um pouco você passa o sabão. Mas só passar o sabão e se lavar, passar a mão por cima, não vai sair tudo. Ajuda um pouco mais. Mas você passa o esfregão, a bucha, né? Então, a vida cristã é a mesma coisa. É contínuo. O próprio irmão Brana diz, eu oro a Deus para que todos os dias Ele me converta. Tu não é convertido? É que eu quero ser mais convertido ainda. Davi disse que o Senhor expurgue de mim os pecados que me são ocultos. Quer dizer, coisas que fazemos que é errado aos olhos de Deus, porém a gente não vê isto. Não vê que está errado. Agora, então, aquilo que nós vemos, ou aquilo que você vê, é teu dever você se limpar. Como que eu posso ver uma mancha, uma sujeira e deixar ela? Se eu não visse, tudo bem. Se você não vê, tudo bem. É porque não viu. Mas quando nós vemos,
Eu não vou pedir a Deus, Senhor, me mostra os meus erros, se eu não quero me lavar, se eu não quero me limpar, expurgá-los da minha vida. Então, Senhor, que eu possa ver, mas me dê graça para mim me livrar desta coisa também. Não é assim? Então, Paulo está dizendo, limpai-vos, alimpai-vos, depois do velho fermento. Agora é preciso a pessoa querer. Às vezes diz, não, eu sou desse jeito, meu pai é assim, mamãe era assim, e nós somos assim, todo mundo tem um estupim curto, e não levamos desaforo, e quem bate leva também. Eu sou dessa maneira. O que é que nos diz São Pedro? Que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição herdamos de nossos pais. Resgatados não com ouro e nem prata, mas com sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Então, por que manter uma questão de tradição, uma questão de natureza? E tem uma coisa, falando em natureza, ninguém é perfeito. Deus não fez ninguém perfeito nessa tocante. O erro, a fraqueza, o teu elo fraco, vai ver que eu não tenho. Mas eu tenho elos que você talvez não tenha. A verdade é que não tem nenhum ombro vazio. Todos carregam a sua cruz. Todos têm que ter os seus cuidados. Deus não vai nos condenar por nos dar essa natureza. Foi Ele que deu, eu não pedi, nem você pediu. Mas aquele erro que você vê, aquela fraqueza, aquele elo fraco, é o lado que te toca você cuidar, você disciplinar, você dominar aquilo. Isso é a tua falha, é se você não procurar cuidar deste elo fraco. Às vezes o elo é a língua, às vezes é o ouvido, quer ouvir demais. Eu sei lá, cada um sabe por onde vai o seu elo. Cada um sabe por onde vai. Cada um conhece a força que tem espiritualmente e a sua fraqueza espiritual. E até que altura tem a força a tua carne. Quer dizer, a pressão que você sofre. E você deva vencer, ou ela termina te vencendo. Então, limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Porque Cristo, nossa Páscoa, olha a razão, já foi sacrificado por nós. Então, isso nos faz recordar da Páscoa, que foi instituída lá no Egito, quando Israel ainda estava ali. Quando as pragas haviam caído sobre o Egito, e a última praga seria a morte dos primogênitos, e Deus disse, para que Israel tomasse cada família o seu cordeiro. Veja, era uma coisa pessoal. E examinasse esse cordeiro, porque ele não poderia ter mancha, aleijume, ossos quebrados. Não poderia ser um animal doente. E que fosse examinado este cordeiro, e que no 14º dia, pela tarde, quando começava o dia, o próximo dia judaico, porque é de uma tarde até outra tarde, o nosso dia é de uma meia-noite a outra meia-noite. Mas o sábado judeu, por exemplo, ele começava sexta-feira à tarde, ao pôr do sol. Então, eles teriam que matar o cordeiro, tomar deste sangue, colocá-lo nos umbrais das portas, e Deus disse, vendo eu sangue, passarei por esta casa. Então, vemos que o sangue era o quê? A proteção daquela família. A proteção daquela casa não era o cadeado, não era a valentia do homem ali dentro, e o anjo da morte não olhava para
a beleza da casa, a estrutura, o jardim dela. Não, ele olhava para ver se na porta tinha o sinal do sangue. Porque o sinal do sangue provava que o cordeiro foi morto. E aquilo, irmãos, era o que protegia a casa. De modo tal que Deus disse que era para Israel fazer isto todos os anos, comemorasse a Páscoa, que era a libertação deles da escravidão egípcia. Por isso, quando o israelita fazia sua Páscoa, o que acontecia? Eles sacrificavam o cordeiro. O filho dizia: pai, que culto é esse? Que cerimônia é esta? Então o pai ia contar aquela história, como Deus livrou a Israel da escravidão. E aquilo é um tipo de Cristo, nos libertando. Aquele cordeiro é o tipo de Cristo. Quando estávamos no pecado, sem esperança, sem futuro, quando estávamos debaixo, vamos dizer, do chicote do diabo, e não havia quem pudesse falar por nós, Deus simplesmente enviou Jesus, seu Filho, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Ele deu a sua vida. E então você tem que expor isto na sua vida. E nunca se envergonhar da fé em Jesus Cristo. Porque aquele que confessa alcança a graça de Deus. Então, observe a igreja que o sacrifício, a misericórdia de Deus, era através do cordeiro ferido ali no Egito. E a misericórdia de Deus para nós é através do sacrifício de Cristo por nós. O sangue sempre foi e é e seguirá sendo o grande plano da salvação, até que entre o último eleito, é o sangue. Isso começou não ontem, isso começou lá atrás no Jardim do Éden. E quando hoje nós tomamos da Santa Ceia, como o israelita tinha que fazer em memória, recordando o que Deus fez por eles, nós temos que estar, como diz Jesus, fazer isto em memória de mim. O que é que Deus fez por você? O que é que Deus fez por mim? Por isso você não vem tomar da ceia assim, como uma tradição, como costume, como uma cerimônia que é qualquer da igreja. Não, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Recordar o que custou a tua salvação. Qual foi o preço? Qual foi o preço? E saber o que significa o pão, o que significa o vinho. O pão representa o corpo. E este corpo hoje é a igreja. É o corpo místico de Cristo na terra. E essa igreja se alimenta da palavra. Eu sou o pão que desceu do céu, disse Jesus. Pão quer dizer alimento. O vinho representa o quê? A misericórdia, o sacrifício, a vida que Deus, Ele ofereceu a sua vida por nós, para nos garantir esta salvação. E olha o que nos diz as Escrituras aqui, está me vendo essa, em São João capítulo 5, deixa que só eu leio aqui. Na verdade vos digo, Jesus falando, olha bem, na verdade, quer dizer, reafirmando, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que é que diz? Quem sabe? Tem, não é terá, não, já tem a vida eterna e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida. Então veja, você crê assim, irmão? Você crê assim, irmã? Que você passou da morte para a vida? Que você tem a vida eterna? O israelita tinha que crer que aquele sinal lhe protegia. Era a sua segurança. Era a sua proteção. Então vejamos que, como nos diz as Escrituras, repetindo hoje o que falamos um pouco, Israel matava o seu cordeiro, justamente na quinta-feira à tarde. Eles levavam durante o dia o seu cordeiro para apresentar ao sacerdote e matavam o seu cordeiro, começando a sexta-feira. E ao primeiro dia, depois do sábado, o primeiro dia é domingo. Pode ver que segunda já é o segundo dia. Domingo é o primeiro dia. Domingo é o nome pagão. É o dia do Deus Sol. Mas sabemos que é o primeiro dia. Então, no primeiro dia, pela manhã, o grão maduro, a primícia, os primeiros grãos maduros na roça ali, a lavoura da cevada, o sacerdote tomava aquele feixe dos grãos aqui e ali e movia perante Deus. Era as primícias. Por isso que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Ele foi esta primícia, como diz, a primícia dos que dormem, dos que ressuscitaram. Foi o primeiro. Porque se não houvesse isto, estava sem esperança todos os santos do passado. Por isso, ele, quando ressuscitou, aqueles santos ressuscitaram com ele. E veja, quando ele subiu, aqueles santos subiram. Mas o molho foi movido. Se ele não fosse movido, não haveria nenhuma bênção sobre mais nenhuma semente. A raça humana estaria perdida. Como que as Escrituras é exata? E então daquele molho era tomado e moído aquele, vamos dizer, aquela cevada, aquele trigo, e era feito pão, que deveria comer durante 7 dias, que representa as 7 eras da igreja. Um pão sem fermento. Israel não podia ter fermento em sua casa. Olha bem, um pão limpo, puro. Por isso Paulo diz, pelo que façamos festa, não com fermento velho. Esta palavra tem que nos fazer uma nova massa também. Nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluias por isso. Amém. Então, durante as 7 eras da igreja, Deus nunca deu um pão fermentado, uma palavra misturada. Deus, ele sempre deu a sua palavra pura para aquela era, para esta era. Você diz, mas pastor Febrônio, as outras eras não tiveram toda a palavra, mas eles tiveram a parte que era para eles, e aquela parte, aquela porção do pão, era a porção deles. Amém. Se hoje foi dado mais, então é requerido mais. É requerido mais. É a palavra pura, a palavra sem mistura, a palavra sem conjectura, a palavra sem enjambramento humano.
A palavra deva ser, deixe ela ser o que ela é. Isto é o que você deve comer. Desta palavra, sem estar conjecturando e supondo e fazendo más colocações. Isto simplesmente pode enredar qualquer pessoa. Viva a verdadeira palavra. Este é o compromisso de cada um aqui. É o compromisso de todo cristão. Não é um compromisso comigo, não é um compromisso com a igreja, não é um compromisso com os diáconos, mas um compromisso com as Sagradas Escrituras. E lembre-se, céus e a terra passam, mas isto aqui não passa. Não passará. Agora, irmãos, vamos desfrutar deste pão, desta revelação que Deus nos tem dado hoje. De que forma, pastor? Com uma vida suja, cheia de mentira, cheia de engano, cheia de malícia, cheia de concupiscências? Não. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Quer dizer, você deva ter um estilo novo de vida, uma forma de vida diferente, um linguajar diferente. Antes eu dizia tanta coisa errada, pastor. E agora, o que é que você fala? Quando você trupica, quando faz uma coisa que lhe dói, você chama o nome do bicho? Ou você diz aleluia? Hã? Quando o irmão ali da roça, cuidando dos bois, né, larando, e a coisa não sai certo, ele vai gritando ali, o que é que ele deve gritar? Quando a coisa não vai e tudo mais. Chamar boi do diabo? Ô criatura de Deus, me ajude, eu preciso plantar alguma coisa, homem. Hã? Então, mudar. Qual é o teu estilo, irmã? Pastor, eu antes de casar, minha casa era assim. E será que ainda é daquele jeito? Gato e cachorro? Desrespeito? Irmã, seja uma nova massa. Irmão, seja uma nova massa. Sua casa não é ninho de fermento velho, de pecado, de malícia. Jogos de baralho, e loteria, e futebol, e novela, e essa imundícia toda. Ter coragem de ir ali numa locadora e locar uma coisa podre, suja, imunda. Por isso a Bíblia nos diz: examine-se cada um a si próprio, assim coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, vê se você tem sido uma massa nova. Porque tomando da ceia como uma massa velha, come e bebe indignamente para a sua própria condenação. É o que Deus espera da igreja. A igreja espera muito de Deus. O poder da palavra falada, mais isso, mais aquilo. Irmãos, Deus, ele só pode fazer as coisas quando aquilo chegou no ponto esperado por ele. Não é nós que estamos esperando por ele, não. Ele que espera de você, irmão. Não olhar aquela coisa e cobiçar. Irmã, olhar aqueles tipos de vestes e desejar, sonhar com aquilo. Querer seguir o modelo do mundo, copiar as coisas do mundo. Sejamos numa nova massa. A igreja tem que ser essa nova massa e o mundo tem que saber. Ali vai um cristão, ali vai uma cristã, ali vai alguém que cumpre a sua palavra. Cuida dos seus negócios, honra o nome de Cristo. É esta nova massa
que Deus quer ver aqui em Chapecó. Homens, mulheres, jovens, crianças, lares, que realmente possa testificar, Deus está aqui. Amém. Deus está aqui. Amém. Deus está comigo. Não é vivendo a velha forma, o velho estilo. Pastor, mas eu fui batizado. Desde quando o batismo regenera uma pessoa? O batismo não regenera ninguém. A regeneração é uma obra do Espírito Santo. O batismo é um testemunho que se dá que você fez uma decisão e Deus lhe perdoou todo o seu passado. Mas a regeneração, aquela natureza, entende? Aquela velha natureza está ali dentro. E isso tem que ser mudado. E o batismo não regenera. Por isso que é uma obra do Espírito Santo. À medida que você avança, com sinceridade, buscando, com cuidado, ouvindo a palavra, os conselhos e pondo em prática os conselhos. A razão de haver tantos fracassos e erros é porque as pessoas têm a mente formada. Tem a mente formada. Então não adianta, ela já sabe o que quer. Então o que adianta o conselho? Nada. Também a vida está patinando e patinando e patinando. Por quê? Você inverte a ordem de Deus. Agora põe as coisas de Deus como é preciso pôr. Você vai ver o sucesso. Você vai ver Deus abençoar você, o seu lar, os seus filhos, o seu trabalho, multiplicar o seu pouco. Põe as coisas de Deus em ordem. Vamos tomar da Santa Ceia neste momento. Mas, como diz a Bíblia, vamos fazer festa, quer dizer, vamos viver para Deus. Vamos comemorar Cristo, a nossa Páscoa, nesta noite. Não como uma velha massa alterada, mas como pessoas novas, como eu disse, um novo estilo de viver. Fiquemos de pé. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos, nesse instante, tomarmos da Santa Ceia, porém, as Escrituras diz que antes vamos examinar. Você conhece a você. Eu não sou um padre com confessionário aqui para estar... Mas você sabe onde você errou. Se você errou contra alguém, você tem que ir naquele alguém. Mesmo se as pessoas não estão aqui, você propõe e depois acerte. Tem que pedir desculpa, pedir perdão. Você enganou, falhou.
É uma dívida, vai lá e paga a tua dívida. Porque um dia essa duplicata pode chegar, e chega com juro, com correção monetária, e a coisa chega pior. Nunca guarde nada de errado, porcaria em sua vida. Ande com a consciência pura perante o Senhor, teu Deus. Não tente ser esperto, espertinha. Não, não, não. Você dá lugar ao diabo quando você tem seus segredinhos, suas coisinhas, suas liberdades. E eu quero dizer uma coisa para todos aqui que faz uso da internet. Ali está a boca do inferno aberta. Você tem que saber tirar o que é bom dessa árvore da vida, mas saber evitar o erro. Se você não tem força, não sabe dizer não, e vive essas redes sociais, é uma desgraça. Começam a conversação ali, depois vão sozinhos os dois para lá para dentro, numa salinha de bate-papo, e a verdade, só Deus e o diabo é que sabem o que acontece nessa salinha de bate-papo. Bem, e aonde passa lá pela central, porque fica gravado lá. Fica gravado, aquilo fica gravado. Imundícias e mais imundícias. Então, e não tem, se você abre a porta, se o diabo ele vem com a porta fechada, que tal você abrir a porta? O que tem uma mulher ouvir um homem? Um homem ouvir uma mulher? E começar a desenvolver um relacionamento. E a bandidagem está atrás de tudo isso aí. E pega tudo que é informações. Agora, você deva andar perante Deus, irmão. Perante Deus. Sua internet tem que ser santa, usada nas coisas boas. Já não basta tantas coisas ruins a cada dia. Esses dias eu estava ali em Goiânia, na casa da minha mãe, ali havia a televisão ali, as noticiários. Eu ouço noticiário, mas, por favor, se a gente segue ouvindo aquilo ali, termina pegando mais uma ponte safena, sabe? É verdade. É morte, é crime, é estupro, é isso, é aquilo. Gente, eu não estou preocupado com o que o diabo anda fazendo. É preciso a gente levantar, sair, porque até faz mal para o estômago da gente, sabe? Eu não tenho estômago para essas coisas aradas, não. Mas está dentro da casa ali, o que fazer? Tem que sair fora, ir para o quarto, caminhar para cá, para lá. Mas não, aquilo traz um ambiente pesado. Um ambiente pesado. Há casas que têm um ambiente pesado. Por quê? Porque há coisas ali, o diabo tem onde se agarrar, tem uma raiz onde ele agarra, e ele não vai soltar. Por isso eu digo, seja o teu lar, seja a sua vida, ande diante de Deus. Em verdade, em sinceridade, seja você uma nova massa, um homem novo, uma mulher nova, um genuíno cristão e cristã. Não interessa o que o mundo pense de nós. Nós não temos que dar satisfação para o que eles pensam, religiões pensam, aquele ministro pensa, ou aquele vizinho, aquele parente. Nós temos que responder ao nosso Criador, e amém. E amém. Vistam decentemente, ande corretamente. Irmãs, irmãos, sejam cristãos em tudo. Feche vossos olhos, por favor. Senhor Deus, nos aproximamos de Ti, não de uma maneira ligeira ou leviana, mas em sinceridade, Pai,
quando a tua palavra nos diz que devemos examinar a nós mesmos. Eu sei que se a gente se examina, se eu me examinar olhando pelos meus direitos, minhas razões, eu não verei erro nenhum. Mas temos que olhar para o teu espelho, para o teu exemplo, para os teus conselhos. Ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude a ser sinceros, ajude cada um a ser humilde, a ser temente, a ser misericordioso, misericordiosa. Ó Deus, converta-nos a Ti a cada instante. Não queremos, ó Deus, tomar da ceia para piorar, para enfraquecer. Não, queremos tomar para Te glorificar e com as Tuas bênçãos sermos fortalecidos. Perdoa os Teus filhos, ajuda as Tuas filhas. O Senhor conhece a luta de cada um, Deus. Eles estão se arrastando, lutando, se esforçando. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor lhes dê força, que o Senhor lhes dê ânimo, que o Senhor renove as forças de cada um, Pai, para que eles possam continuar andando. Não nos deixe acostumar nunca com a Tua palavra, com as coisas sagradas, acostumar com os cultos, acostumarmos com Deus, com Suas promessas, acostumarmos com a Santa Ceia. Não, Pai. Nós queremos estar com toda sinceridade diante de Ti. Eu oro por cada um, Senhor. É o povo que Tu me tens dado. Que cada um seja em tudo uma nova massa. Genuínos cristãos. E se alguém não tem sido, que nesse instante possa se envergonhar diante de Ti e pedir ao Senhor uma chance, a graça para ser uma nova criatura. E o Senhor sempre está disposto, não só nos perdoar, mas nos ajudar. Ó Deus, a caminhar. Guarda o Teu povo. Dê saúde espiritual, saúde física a cada um. Cuide desta igreja em tudo, Pai, para que quando o Senhor vier, o Senhor possa encontrar um povo aqui Te esperando. Fortaleça os Teus filhos, Tuas filhas, abençoe nossas crianças. Como vimos esse jovem ali, criado, hoje ele tomou a decisão, que todos os nossos filhos venham Te servir, nossas filhas, venham caminhar contigo, Senhor. Eu oro por todos estes pequenos, em nome de Jesus. Amém.